fazendo a leitura da nossa página de abertura está no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Tem o título Lucros, é a mensagem de número 56, onde Emmanuel vai tecer comentários sobre o versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, com a fala de Jesus. E o que tens ajuntado, para quem será? Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado? Para quem será? Vamos, neste momento, agradecer aos benfeitores espirituais que nos assistem, a Jesus, nosso modelo e guia, a Deus nosso Pai, por mais um dia de existência e por mais esta oportunidade de nos unirmos em torno dos seus ensinamentos para nossas reflexões que vão contribuir para as nossas transformações como seres espirituais que somos, nos renovando em valores morais e, dessa forma, contribuindo também para a melhoria do nosso planeta. O nosso esforço, com a ajuda dos amigos espirituais, rogando que tenhamos o auxílio para entendermos adequadamente as lições que nesta tarde vamos receber. Que da nossa alegria, das nossas palavras, da nossa esperança,
possam ser extraídas vibrações positivas que possam ser levadas aos corações necessitados, onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver lágrima. Graças damos a Ti, Deus nosso Pai, e pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa página foi aberta, entre aspas, ao acaso, e tudo a ver com o nosso estudo da tarde, que tem o título Dai a César o que é de César, que está no capítulo 11, o item 5, 6 e 7. Mas, como de costume, nós vamos fazer a leitura breve das passagens que estão nos itens 1, 2 e 3. Bem rapidamente, porque ela serve de base e complementa o que vamos estudar com maior detalhe agora. O item 1 no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O item 2, também em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Por último, o item 3. Vou marcar a página de Emmanuel, se a gente precisar fazer algum comentário sobre ele. Voltando ao Evangelho. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então,
O Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E assim, é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Esses 3 itens foram bem esmiuçados, junto, inclusive, com o item 4, no dia 8, quinta-feira passada. Então, não vamos repetir, nos deter nele, é apenas para relembrar o que nós vimos em detalhe quinta-feira passada e que serve também hoje para a nossa reflexão, para o complemento, para dar uma continuidade, porque é uma linha, uma sequência. O item 5, com o título Dai a César o que é de César. Nós vamos fazer a leitura e todos os comentários nós faremos no final. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que és veraz, verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. E faz referência também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Embora a descrição dos versículos aqui toda está no Evangelho de Mateus. Provavelmente Kardec fez a citação do Evangelho de Marcos, que também nós encontramos lá, pela semelhança do relato. Já o item 6 é o comentário de Kardec, o 6 e o 7. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade,
sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. E aí é uma orientação para nós buscarmos na introdução daqui do livro o artigo que trata publicanos. Publicanos são os responsáveis pelas cobranças dos impostos em todo o Império Romano, né? E que hoje o termo publicano ele tem uma conotação pejorativa, no sentido, quando nós chamamos alguém de publicano, estamos nos referindo a alguém inescrupuloso. Tá? Na área dos negócios, é um publicano, tem aquela cupidez, aquele desejo de levar o máximo para si próprio. E o item 7, esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, que são os nossos dirigentes da área administrativa e social, quanto para com os indivíduos em geral. E aí, muita riqueza de detalhes que nós precisamos pensar agora em todas as fariseus. Nós já vimos na quinta-feira passada, quando falávamos que eles eram adversários saduceus e fariseus, que está na primeira passagem que nós relemos ainda há pouco. E os fariseus eram aqueles que queriam impor a lei ali, ao pé da letra, todos os artigos, e eles exigiam esse cumprimento da lei e se opunham em embates muito sérios, muito graves com aqueles que contrariavam, né? Então, só essa pincelada. Na passagem, no item 5, logo diz que os fariseus entenderam-se entre si. A impressão daquela reunião ali, que eles combinaram entre eles como eles poderiam confrontar, provocar Jesus. Então, entenderam-se entre si, lá, o conluiozinho lá, né? E para enredá-lo com as suas próprias palavras. Então, vamos pensar aqui como que nós podemos... Eles viviam testando Jesus, para ver se ele caía em alguma cilada. Então, por que também esse interesse de enredar Jesus para que ele se contradiga em algum aspecto, em alguma coisa? Na realidade, Jesus vinha incomodando
quando questionava sobre a prática de certos preceitos, né, não pode curar no sábado, e conduzia uma reflexão. Ora, é o sábado que é mais importante ou atender o próximo que está necessitado no dia de sábado? Né? Eram perguntas, questionamentos que eram feitos. É lavar a mão antes de partir o pão ou ter pureza no coração? Né? Lembra, o que sai da boca, a impureza, não é o que entra, mas o que sai da boca, que estaria puro ou impuro, dependendo do que nós temos dentro de nós. E, embora tem um detalhe que o lavar as mãos aí, dentro da lei mosaica, era importante, porque tinha também o objetivo de educar, que aquele povo muito sofrido, muito rude, muito rebelde, devido ao longo tempo de cativeiro que tiveram, que atravessaram esse período longo, então também precisava de algumas regras que eram dessa educação mesmo de higiene. Mas, enfim, Jesus incomodava porque levantava um véu, onde mostrava que não bastava aquele cumprimento daqueles rituais externos. Era uma responsabilidade individual a construção do reino dos céus, né? Então, qual a finalidade de certos preceitos aqui? Vamos pensar. Então, isso incomodava. Ora, nós estamos habituados a fazer dessa forma, seguimos, não precisa refletir sobre isso. Mas, enfim, eles mandaram, então, seus discípulos. Discípulos aí não é discípulo de Jesus, discípulos lá dos fariseus, aqueles que estavam se preparando para se tornarem rabinos, né? Tornarem doutores da lei, os rabinos da época, em companhia dos herodianos. Aí, herodianos eram judeus também, mas eles concordavam com a política de Roma. Nessa época, a Palestina estava dividida em várias províncias, entre elas a Judéia, que a capital era Jerusalém. E todas essas províncias, toda a Palestina, dominada por Roma. Mas os romanos tinham uma característica interessante como dominadores. Eles respeitavam as crenças dos dominados, dos povos dominados, os costumes, os hábitos do povo, daquele povo que havia sido dominado. Eles, inclusive, eles permitiam que os dominados escolhessem seus governantes, mas desde que não se colocassem contra as decisões do poder de Roma. Beleza? Aí vamos voltar lá nos herodianos. Só um parênteses para a gente entender aquele momento lá de dominação e dominados e dominadores. Os herodianos, eles concordavam com a política estabelecida por Roma. Mas, num jogo de interesses, eles apoiavam Roma. Em contrapartida, eles tinham as suas questões pessoais, as suas questões particulares resolvidas, levando vantagens sobre os outros. Então, eles queriam estar bem com os romanos num total jogo bem conhecido nosso nos tempos atuais, de toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Então, eu estou apoiando você, mas eu estou levando vantagens. Eu estou encontrando privilégios. Eu preciso dos cargos importantes que vão me dar destaque. Olha de onde e desde quando vem esse hábito nosso de negociatas, não de negociação, de negociatas. Isso veio de longe, 2000 anos.
Então, existências e mais existências repetindo esse comportamento, fazendo essa escolha, acendendo uma vela para Deus e acendendo outra vela para Mamon. Tá bom? Então, é muito comum, até hoje, nós ouvirmos entre nossos círculos, onde nós convivemos, pessoas falarem assim, deixa comigo, eu vou ligar para o meu contato, eu tenho um contato bom, forte, em tal lugar, assim, e resolve isso. Vamos, deixa comigo. Beleza? Então, essa era a situação dos herodianos. E olha como eles chegam perto de Jesus. Mestre, que delicadeza! Eles chegam bajulando, tentando seduzir, como se Jesus fosse, com toda a sua envergadura moral, fosse se deixar envolver, ser tocado pela vaidade, pelo orgulho. Mestre, isso é para nós, né? Que ainda deixamos inflar o nosso ego, ficamos nos pavoneando, exibidos, nos achando tais. Isso é para nós, com certeza, Luciano. Mas Jesus, né, não teve... Mestre, sabemos que és veraz, então o que é que você pensa? Sem levar em conta, eles deixam bem claro aqui, quando eles se dirigem a Jesus, dizendo, mestre, sabemos que és veraz, que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Olha a lei de igualdade aqui, falando alto. Jesus traz esse exemplo. Quem quer que seja, não levo em conta, independente do cargo que ocupe, a raça que seja, o credo que professe, que escolha faça, é igual, merece o mesmo respeito, o mesmo tratamento, né? Já vem essa lição aqui bem clara. E aí, qual a tua opinião sobre isto? Paga ou não paga? E havia ali, aí é o nó da questão também, porque ali, naquele grupo, havia os judeus que eram totalmente contrários ao pagamento dos tributos. Eles consideravam abusivos, consideravam uma verdadeira extorsão e não queriam que pagasse. Só que Jesus, o que era certo, era certo. Aí, se Jesus respondesse sim, ele ia ferir os judeus que, revoltados, não queriam que pagasse, porque eram mesmo os mais explorados, eram aqueles mais oprimidos, os que não negociavam, não faziam aquelas negociatas, né, dos seus valores morais, espirituais, as suas convicções, os seus princípios. Eles pagavam, mas se revoltavam com aquela situação que eles consideravam uma extorsão. Mas, ao mesmo tempo, também, se ele respondesse não, ele seria preso imediatamente, porque ele estaria contrariando o poder de Roma. E era isso justo que aquele grupo, os discípulos dos fariseus e os herodianos, né, aquele grupo pretendia isso, que se ele contrariasse a lei vigente, poderiam prendê-lo. E aí, nesse momento, nos conduz a uma reflexão nessa mensagem contida. É um ensinamento profundo, como todo ensinamento de Jesus, né? Essa passagem nos fala, toda ela, de equilíbrio, de serenidade na decisão,
é o discernimento que precisamos desenvolver diante das situações da nossa vida cotidiana, quando somos o tempo todo confrontados, provocados. Nós sofremos provocação de tudo, em todas as áreas, o tempo todo. Faz parte do nosso dia a dia. E aí, só que nós, na nossa condição, nos desarmonizamos, só enxergamos duas hipóteses, o sim ou não. Como somos ainda, como diz Nádia, que gosta bem de frisar, como somos ainda muito reativos, nós estabelecemos posicionamentos extremistas. Ou é do meu jeito, ou é como eu penso, ou é como eu faço, ou não é. Acabou a conversa, né? Ou eu estou do lado do sim, ou eu estou do lado do não, ou vice-versa, mas se você não está do mesmo lado que eu, acabou. Não tem mais acordo, né? E aí nós esquecemos que entre o sim e o não existem infinitas possibilidades. Terça-feira, quando estudamos o livro dos Espíritos, nós estudamos sobre o infinito na questão número 2 do livro dos Espíritos, né? Falamos, por exemplo, que entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, e por aí afora, a infinidade de elementos existentes. E se não vemos esses elementos, se não sabemos, se não temos condições ainda dessa identificação, não é porque não exista, é porque não dominamos ainda esse conhecimento. E no caso da nossa conduta moral, na nossa vida de relação, é porque ainda não nos educamos espiritualmente. E limitados como somos, só percebemos os extremos, agimos dessa forma. E ali, diante de Jesus, se encontravam dois grupos polarizados, igual hoje. Está bem atual. Mas Jesus conhecia a malícia daqueles, porque Jesus nos conhece E mesmo quando ele chama de hipócritas, não é por raiva, não é Jesus, lembra do anterior, quinta-feira, Jesus se encolerizou, Deus era o exemplo do rei, né? Ali naquela passagem do rei, cobrando lá do servo. Nós ainda temos também essa tendência de fazer Deus e colocar condições humanas no divino, não é isso? Mas aí não é com raiva, é chamando a atenção para que nos vejamos a nós mesmos, para avaliarmos também nós, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Por que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que está exigindo uma atitude do outro que também eu não tenho. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente ainda. Essa expressão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela é bem conhecida, ela é muito repetida, mas é pouco refletida. Simplesmente, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a partir daí. Quando Jesus se dirige àquelas pessoas, aí chamando de hipócrita, ele já está chamando a atenção para a falsidade. Todo aquele fingimento,
não é isso? Como se estivessem buscando resposta para todos. Ai, nós estamos preocupados, queremos atender ao coletivo, cheio de fingimento de virtudes que eles nem tinham, de sentimentos que estavam longe de possuir, pregando uma conduta moral que não adotavam para si mesmos. No fundo, eles só estavam querendo mesmo envolver Jesus, pegar Jesus no deslize, na escorregada. No entanto, Jesus, em sua soberana sabedoria, mostra o equilíbrio que nós estamos procurando construir ainda. O equilíbrio que precisamos ter como seres espirituais nessa experiência material. Precisamos ter bem claro, sim, que o que é da matéria, e o que é de Deus, esse divino. Nós vivemos em grupo, Kardec fala aqui na questão familiar, grupo familiar, grupo profissional, grupo religioso, grupo social como um todo, tudo que nós fazemos fora do nosso âmbito doméstico. Vivemos subordinados a uma organização administrativa de Estado, né? uma organização de nação, dentro de uma legislação que não agrada a todos, porque a lei ela não atende individualmente, ela é criada genericamente, aí agrada a uns, desagrada a outros. Mas o fato de desagradar não significa que não deva ser cumprida. Ela está aí, ela precisa ser cumprida. Ele trata da mesma forma, é difícil, né? Imagine, uma lei que vá satisfazer a todos nós. Nesse mundo terreno, cheios dessas intenções do lucro, né, que Emmanuel chama aqui, nossa preocupação com o ganhar, com esse espírito de lucro, de interesse em amontoar egoisticamente, tudo isso que lemos inicialmente. Então, precisamos ser cumpridores das leis humanas, sim, inclusive junto ao Estado, como cidadãos, com pagamento, sim, dos nossos tributos, que, em tese, em teoria, é para formar um bolo e repartir entre todos. Se esse bolo não é repartido, se não é cumprido, se os dirigentes, os responsáveis pela arrecadação desses impostos, desses tributos, não agem corretamente nessa divisão mais equitativa, não nos compete lesar. Cabe a nós cumprirmos a nossa parte. E lutarmos, buscarmos soluções conjuntas para uma legislação mais justa, para que os responsáveis exerçam adequadamente ao que a eles compete. Isso é o que Jesus traz para nos ensinar, para dizer, não é para sonegar, não é para chegar e dizer não paga, não cumpra, que aí isso é rebeldia, né? Já vai para outro aspecto. O certo é o certo. Aí que tipo de atitude tomamos? Ninguém faz, eu também não faço. Ou então, todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas ninguém está vendo, né? Eu faço porque ninguém vê. A impunidade aí mesmo. Vamos dar continuidade aí do jeito que está mesmo, e vai dessa forma. Mas o exemplo que eu sigo, o modelo que nós seguimos, é Jesus, que é a verdade do caminho. Quando fala na construção do reino de Deus, que já sabemos que não está fora de nós, mas está dentro de nós, passa por aí.
pelo cumprimento das leis humanas também, porque nesse momento estamos vivendo experiências materiais para aperfeiçoarmos nosso espírito, como seres espirituais imortais que somos. Então, esse é o conflito que nós vivemos. Não fazer ou deixar de fazer porque alguém está vendo. Na verdade, eu falo algo, quero seguir os passos, os exemplos, mas faço de outra forma. Não conjugo entre o falar, entre o que está sendo aprendido e o fazer, o colocar na prática, que vimos também quinta-feira passada. A prática dessas máximas que vai colaborar para a destruição do egoísmo, não é? Nós vimos isso quinta passada. Então, esse é o conflito. Muitos de nós ainda lutamos contra isso. Aprendemos de um jeito, até queremos seguir desse jeito que estamos aprendendo, mas falamos e não fazemos. A fala não combina com as ações. E aí, a fala é dura. Eu não sei nem quem disse, mas eu achei perfeita para os tempos atuais. É o fariseu renovado. Carrega a presunção de possuir a verdade, mas é ainda indisciplinado, pregando ódio, destruindo valores morais, atolado em preconceitos, com atitudes totalmente incompatíveis com quem está a serviço de Deus, com tudo que está aprendendo e se colocando como seguidor de Jesus, se apresentando como cristão. Totalmente incompatível. Porque quem está a serviço de Deus sabe ser justo, sabe ser fraterno, sabe ser solidário, sabe ser respeitoso, sabe viver com as coisas do mundo, sem explorar, sem dar cabo delas, sabe compartilhar, sabe retribuir, cumpre seus deveres, cumpre as leis humanas, é comprometido com o bem comum. Uma série de direitos que nós exigimos, mas também temos os deveres que esquecemos. Queremos, às vezes, só os direitos. E é nas pequenas coisas. É numa fila que nós furamos desrespeitando, é numa ultrapassagem pelo acostamento. Podemos até falar assim, na fila não tem lei escrito dizendo que não é para furar a fila, mas ultrapassar pelo acostamento está escrito lá. Tem um código lá dizendo que não é para fazer isso. E fazemos ainda. E aí é desrespeitoso, é querendo levar vantagem. Na hora daquele engarrafamento, aí vai todo mundo. Aí quando chega numa ponte, deitar, aí vai atrapalhando quem se manteve ali no seu lugar, aguardando pacientemente. E aí, às vezes, surgem as agressões, porque o que estava certo não quer permitir aquela ultrapassagem ilegal, mas quem estava certo também fica assim, não vou permitir, está errado, educativo. O educativo sai na pancada, sai às vezes no tiro, sai perdendo a existência, né? Se comprometendo de uma forma aí. Então, é aquela questão de estar ali pregando ódio, violência, respondendo violência com violência,
Já aprendemos que a violência, não houve a violência, mas continuamos ainda, né? Cumpre as leis humanas e é comprometido com o bem comum. É com o vizinho, é na nossa casa, com os nossos familiares, é no ambiente de trabalho, é no ambiente da casa espírita, é na padaria, no mercado, em qualquer lugar. Essa busca desenfreada ainda do eu primeiro está nos conduzindo aí a esse tipo de reflexão. Então, para concluir e passar aí para trocarmos, falarmos, né, todos juntos, o respeito às leis revela o amor ao próximo, que é o nosso capítulo, amar ao próximo como a si mesmo. Na medida que eu respeito as leis humanas, eu estou respeitando o meu semelhante, eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que fosse feito para comigo. Só que nós já vimos isso, que eu não tenho poder de obrigar, de impor ao outro fazer igual a mim. Então, me cabe, compete a mim fazer o que já estou aprendendo, a cada um de nós. Não esperar pelo outro para que o outro faça. Só deseje que o outro faça, mas vamos fazendo aquilo que nos compete. Claro que vai chegar o dia que não vamos precisar mais de leis humanas. Todos fazendo ao próximo o que gosta que seja feito para consigo mesmo, vamos abolir as leis humanas, porque tudo vai fluir com esse respeito, com essa fraternidade, com essa solidariedade, com a ausência do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Eu penso que o que nós tínhamos para comentar nesse momento foi isso. Aí eu vou aguardar as colocações, os complementos de vocês, tá bom? Tá bom, Raquel. Você sabe que depois que você termina de falar, você precisa dar uns 5, 10 minutos para a gente voltar ao prumo. É muita coisa para refletir. Ela botou a gente no acostamento, agora a gente tem que voltar para a estrada, né? É isso aí, Zé. Enquanto as pessoas vão se posicionando na fila, a única coisa que eu queria comentar, que eu não sei se todo mundo leu no chat, é que eu falei da importância dos nossos estudos, como eles se entrelaçam. Você falou que terça vocês comentaram, aí você comentou hoje, ontem também uma parte do que a gente falou tem a ver com o que você falou, então é muito legal esse estudo interligado. Né? Que bom. E aí, Sandra, a Sandra está olhando. Eu não consigo acompanhar o chat, porque pensar, ler a passagem, fazer os comentários todos, aí eu quase não consigo ver o chat. Então, por isso que eu comentei, porque eu sabia que não dava para fazer. Que quando eu fui fazer, eu não consigo, não dá para fazer as duas coisas mesmo. Eu estou esperando aqui. Dona Marisa está no meu campo de visão aqui, a Sandra. Zé Luiz. Viu? Eu vou deixar alguém falar primeiro, porque eu cheguei um pouco atrasada e eu não sei da história inicial. Mas pode falar o que está no seu coração, a gente agora adora te ouvir. Não, deixa o outro se pronunciar aí, que é para eu pegar o fio da meada. Rita, Sônia, Raíssa, Raiane. Luciano está tão quieto hoje. Deve ser a chuva. Não, eu estou na fila. O Luciano,
Ele é um barato. Ele criou uma fila imaginária da qual ele é o segundo a falar. Essa empatia, Segundo né? não, ele sempre vai dando passagem, que ele fica por último. Olha, se essa moda pega, eu vou ser a próxima. Uma coisa importante que talvez eu na hora não tenha colocado, que é importante nós pensarmos, que é o seguinte: quando nós falamos dai a César o que é de César, isso simboliza esse governo político terreno. Mas o mundo é de Deus. O mundo é de Deus e não de César, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos o compromisso terreno como cidadão, mas o primeiro, o principal, é o divino, né? Pois é, eu não sei, como eu falei, eu não peguei o início, mas não sei se encaixa aí uma historinha que eu lembrei aqui, acho que foi o Gandhi, se eu não estou enganada, que a mãe levou a filha lá, porque o filho comia muito doce, e o filho não parava de comer doce, né? Ele falou, vamos lá, aí o Gandhi falou, volta daqui uma semana. Aí ela foi para casa, voltou, aí quando chegou lá, o que o senhor tem a dizer? Aí ele falou, menino, para de comer doce. Aí a mãe, mas eu levei uma semana para ouvir isso. Ele falou, mas porque uma semana atrás eu também comia. Então, agora eu posso falar. Não sei se encaixa aí, mas foi uma historinha. Enquanto o outro toma coragem aí para falar. Mas um pouco é isso. Mas a gente não pode obrigar o outro, mas o exemplo está dado. Olha, eu estou fazendo, eu não estou comendo mais doce. Beleza, agora é com você. Seguir ou não seguir. Emmanuel tem um texto, o título é Diante de Deus e de César. Eu não sei qual que é o livro, não localizei. Mas Emmanuel diz que muitos se acreditam exonerados de qualquer obrigação para com o poder administrativo da terra. Simplesmente aquela questão, vou sonegar, né? O leão é brabo, nós precisamos pagar o imposto de renda, e muitos somos revoltados com aquele valor que acha que é exorbitante, que é abusivo também, igual os impostos de César. Mas ele diz que nós não estamos isentos disso, porque somos hoje habitantes do planeta. Então, tem toda uma responsabilidade também. É justo não esquecer que somos de Deus e não de César, mas, no momento, estamos subordinados a um governo terreno. É nesse sentido, que há o trabalho, que há o regulamento e que nós precisamos, sim, cumprir, nos dobrarmos a eles. Não significa que não também estejamos isentos de imprimir lutas para melhoria, para fazer escolhas mais adequadas dos nossos dirigentes. Isso tudo não nos isenta. Nas lutas, nas conquistas de uma legislação mais justa, mais adequada. Mas, a partir do momento que a lei está estabelecida, se dobre a ela. Não é sonegando que vamos avançar na nossa evolução. Verdade, Maria Raquel. Agora a Nádia quer falar e depois o Luciano. Pois não, Nádia. Vou quebrar minha lei do silêncio de novo, hein? Oba, é só comigo que você está quebrando. É verdade, ontem ela não quis quebrar a lei de silêncio.
Veja bem, só complementando o que a Raquel falou, a gente nunca pode esquecer do que se chama pacto social. A gente vive em sociedade. Traçando um paralelo, o respeito que a gente tem de não sair sem máscara, de ter respeito às leis sanitárias, tudo isso faz parte do viver em sociedade. Não é uma questão de concordar ou discordar. A gente vive numa sociedade e tem que estar subordinada até pela ordem, tem que estar subordinada ao que está estabelecido como o pacto social, inclusive as leis. Não é uma questão de concordar ou discordar. A gente vive numa sociedade e a gente tem que estar diante das leis da sociedade, ou vira anarquia, ou ninguém respeita ninguém. Hoje, muito do que se vê é que todo mundo se sente no direito de descumprir porque o outro não cumpre, não é porque todo mundo faz que está certo e porque ninguém faz que está errado. O certo é o certo e o errado é o errado. Isso. E a gente vive num mundo de relação, vive numa sociedade, então a gente está subordinado às leis dessa sociedade, que certamente não serão suplantadas pela lei moral, porque nenhuma delas, pelo menos que eu conheça, nenhuma delas incita a imoralidade, a ilegalidade, a nada disso. Então, para viver em sociedade, a gente está subordinado às leis desta sociedade, ao pacto social. Terminei. Muito boa a contribuição, porque trouxe bem para os dias atuais, atualíssimos mesmo, desses protocolos que muitos se rebelam, né? Nós nos sentimos, eu não, porque eu não saio de casa, mas quem sai de casa cumprindo a legislação vigente, os protocolos, se sente um ET, porque se sente sozinho, cumprindo a regra, né? Então, até eu tinha esquecido essa palavra pacto social, é excelente, já vou incluir aqui nos meus registros, nos meus escritos, porque tudo, você numa sociedade, né, que a família é uma microsociedade. Você tem as regras da casa, da família. Num condomínio, você tem as regras do condomínio. Você não pode morar num condomínio e fazer o que você bem quer e entende. O direito total que alguns desejam é viver numa ilha deserta. Aí sim você vai poder fazer o que quer, mas na vida de relação, todos precisamos cumprir com os nossos deveres para poder exigir também os nossos direitos. Muito boa contribuição, Nádia. Ótimo quebrar o seu voto de silêncio. Obrigada. Você me provoca, minha mestra. Vixe! É um doce. Vai, Lu! Então, eu ia iniciar o nosso comentário a respeito dos estudos irretocáveis que você nos proporciona. E complementar com mais alguma outra informação se torna difícil. Concorda? Então, vamos lá. Não, Concordo, não. Eu estava... Não, mas não é fácil trazer alguma outra informação que complemente a sua fala. A gente pega vieses, né? Mas complementos se torna um pouco mais difícil. Bom, o que eu ia dizer?
Primeiro que você nos traçou um panorama temporal e dentro da fala. O espiritismo é isso, gente. É história. A gente percebe como o evangelho, principalmente, ele nos remete ao nosso passado e faz com que a gente, numa leitura mais profunda, mais ampla, perceba que as personagens mudaram, mas os atores são os mesmos de 2000 anos atrás. Se a gente for analisar mais detidamente, aqueles que sonegavam no passado são os mesmos que sonegam hoje. E aqueles cordatos que entendiam que a lei romana, a lei do império, embora fosse justa, mas subserviente, acatavam essas leis e pagavam os impostos exorbitantes, não seriam os mesmos que hoje estão aqui, passando por todas as dificuldades, mesmo assim honrando com seus compromissos, sobretudo com os impostos? E a mesma coisa em relação à polarização que havia naquela época. Novamente, a história se repete. Não seriam os mesmos atores, vivendo 2000 anos depois? Vamos refletir. Então essa aula que nós tivemos de política social, econômica, cultural e antropológica, nós tivemos em 35, 40 minutos, baseada toda ela no Evangelho. Vamos analisar. Um dos pontos que ficou pontuais, que fala sobre a vaidade e orgulho recorrentes ainda em nós, são reflexos do homem velho, que é uma palavrinha danada, apenas 3 letras, que promove a dissensão quando é inferior e que promove a aglutinação, o consenso, a fraternidade, que é o superior. Ego. O ego inferior, que hoje está aí patente nessas ações das pessoas que não se preocupam com o próximo, que, como a Sônia colocou, cada um quer fazer o que quiser, o que bem entende. Farinha a pouco, minha opinião primeiro. Então, o eu inferior está sempre sobrepujando o social, o coletivo, a ordem natural. Porque se hoje nós temos regras para seguirmos, é porque essas regras foram pensadas pelas autoridades competentes, visando a segurança dentro das possibilidades máximas, para que nós conseguíssemos conviver dentro de uma certa segurança. Mas tem aqueles negacionistas que negam pelo simples fato de negar, porque dá prazer, porque alimenta o ego. E aí nós, na nossa condição de cristão, sabemos o quanto é difícil atravessarmos esse período, né, pontual na história da humanidade, com certeza, mais um. E contemporâneo, estamos experienciando esse momento. A gente percebe o quanto é difícil esse exercício diário de nós pautarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, pelos preceitos cristãos. Eles ainda estão em processo de consolidação em nosso ser. E nós estamos ainda reativos. Querendo ou não, a gente sabe tanta coisa, estuda, assiste as palestras, troca as informações. Mas no primeiro momento que a gente vê uma pessoa sem máscara na rua, a gente vem aquela reação para a gente refletir. Então, o Evangelho nunca esteve tão atual como está hoje em dia. É que eu costumo dizer, Jesus, se nós não fôssemos tão desobedientes às leis naturais, ele não precisaria ter chegado aqui há 2000 anos. Se nós, naquela época, fôssemos um esboço do que nós somos hoje, já bem melhor, ele não teria nem vindo. Porque o Evangelho está na consciência de cada um. E esse Evangelho
mais pontual e contemporâneo do que hoje é aquele que a gente deve procurar vivenciar. As palavras no Cristo não foram tão atualizadas como estão hoje em dia. Desculpa que eu estou falando com dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, é isso. Só para fechar, a gente precisa entender da necessidade fundamental da transformação do homem velho e homem novo. E só conseguimos demandar essa transformação quando a gente se auto-observa, quando a gente se compromete com a própria consciência de se autoeducar. E demanda dor, concessão, desapego e combater o combate com o ego inferior. É isso. Então, para fechar, mudaram as personagens, mas os atores permanecem o mesmo há 2000 anos. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Contribuiu e muito. Fátima vai querer falar agora também. Então, são essas reflexões. Teve um momento que eu digo, né? Não sei se é muita informação, mas eu falava que vem reencarnação e volta, e mais uma existência, e nós repetindo as mesmas posturas, os mesmos equívocos, e buscando pelas mesmas coisas, né? Pode falar, Fátima. Não, é só para dar uma contribuição, conforme você fala, né? Então, por esse momento que a gente está passando agora, a gente sabe que muitas dificuldades estão aí e ainda virão mais algumas, né? E, com certeza, esse governo vai cobrar da gente no futuro, pelo que eles estão podendo fazer agora, né? Tanto no Brasil como aqui onde eu estou. E a gente não tem para onde correr, a gente tem mesmo que contribuir e dar a César o que é de César, né? Agora, eu entendo bem o que é a gente dar a César o que é de César e a gente não ter o retorno do César, sabe? O César não nos provê em nada, né? O que eu vejo atualmente, não sei se poderá mudar, mas eu vejo atualmente onde eu estou bem diferente, porque se os impostos vierem a ser aumentados, eu, da minha parte, eu fico feliz de contribuir, porque eu vejo que o que eles fazem é muita coisa, entendeu? É assim, um pouco mais justo do que seria no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? A gente tem que contribuir. Só isso. Obrigada. Adorei a palestra. Muito boa a contribuição, porque houve uma fala que eu tinha anotado, mas acabei não levando para vocês, porque Emmanuel nos chama a atenção também, no texto dele, que é Diante de Deus e de César, que não vale dar a César o que ele chama aí, essas moedas, mas se nós estamos também cobrindo César de acusações e de reprovações todos os dias, porque é uma atitude de revolta que nós estamos. E nos estudos feitos, há uma coisa que foi muito interessante, porque os judeus, é uma fala do Haroldo Dutra, quando ele diz que os judeus se estruturaram num processo de ingratidão também. Por mais abusivos que fossem aqueles tributos, eles viviam sob o jugo romano,
mas eles usufruíam do progresso que os romanos levavam para aquela região dominada, que naquela organização social que naquela época só os romanos possuíam. Então, de certa forma, os judeus usufruíam de benefícios e se comportavam muita revolta, com muita ingratidão. O Haroldo chama de ingratidão, com muita rebeldia. E até porque eles se consideravam os depositários da fé, eles se diziam cumpridores da lei divina, a lei mosaica, mas eles eram indisciplinados, estavam sempre, igual hoje, aí essa colocação, nessa revolta, instiga todo mundo numa atitude que não leva também a caminho nenhum. Tem um exemplo que é muito pequeno, talvez, mas serve. Nós somos muito individualistas. Aqui onde nós moramos, nós enfrentamos problemas muito com a luz elétrica, desde muito tempo. E, ao invés de nos juntarmos, nos unirmos e buscarmos a solução no poder público, na empresa que fornece, não. Cada um de nós compra um gerador, resolve o seu problema. Aí houve uma época em que nós participamos de associações na tentativa de melhorar os serviços, o todo, o bem-estar comum, o coletivo. Tentamos, junto à empresa fornecedora de energia elétrica, só que fomos 8 gatos pingados, 3 gatos pingados. E a resposta que nós tivemos da diretoria lá era isso. Para quê que nós vamos atender 3 gatos pingados? Todo mundo já resolveu o seu problema lá. Todo mundo já tem seu gerador. Quando falta luz, cada um liga o seu. Quem não tem, adquira um. E a resposta: nós vendemos vocês gatos pingados que se negam a ter. Vocês quiserem, vocês podem comprar. Aí vem descontado na conta, não sei mais o quê. Saímos de lá com a cara de tacho. Nós estávamos pensando numa coisa que fosse beneficiar todo mundo, mas ninguém nem foi, ninguém nem assinou assim, porque já tinha resolvido seu problema. Aí fica o barulho dos infernos. Então, é assim, nós aqui na nossa casa decidimos, nós não temos. No dia que falta luz, acendemos uma velinha, tem uma lâmpada de emergência, quebra um galho, pronto, resolveu. Mas é aquilo, em vez de unir forças, cada um resolve a sua questão pessoal. É aquela coisa do particular. Os herodianos, eles se aproximavam dos romanos, mas estavam com suas questões particulares resolvidas. Os outros, cadê a lei de amor? Cadê a solidariedade? Cadê a fraternidade? Passa longe, eu resolvo o meu, que me diz respeito. É por aí. Parece que alguém quer falar, né? É o Marco Celeno. Oi, gente, boa tarde. É que eu estava ouvindo todo mundo falando e eu me lembrei que eu recebi essa semana um vídeo, está até aqui comigo, que não dá para colocar porque ninguém vai ouvir, mas ia até um pouquinho grande, mas o que eu quero chamar a atenção é uma pequena fala, logo no início do vídeo, é do Leandro Carnal, acho que todo mundo conhece ele, né? E ele começa dizendo esse vídeo, isso aí foi parte de uma palestra dele, qualquer que cortaram e mandaram, mas logo no início, ele, naquele vídeo que eu recebi, ele diz assim: não existe sociedade humana
onde o governo seja corrupto e a sociedade seja ética. E não existe não existe um governo ético quando a sociedade é corrupta. Ou seja, um depende do outro. Por quê? A gente fica reclamando dos nossos governantes, mas os nossos governantes são reflexos da nossa sociedade. Então, aquele ditado velho que tinha, cada povo tem um governo que merece, é isso. Por isso que a Fátima falou ainda agora que lá é um pouquinho menos ruim do que aqui. Aí o Leandro Carnal dá exemplo aqui de alguns países, ele fala Finlândia, alguns outros, onde a coisa é bem melhor. Mas por quê? Porque aqui a gente reclama muito, mas acontece que na hora que o sujeito tem uma oportunidade, ele fica com o troco e não devolve, ele avança um sinal, ele entra e estaciona na vaga do deficiente físico, do idoso. É esse o camarada que reclama do governo. Quando ele chega lá, ele faz a mesma coisa. Ele quer levar vantagem. Então, o problema não está nos governantes, está na sociedade como um todo. Está na educação moral como um todo. Então, isso vai levar muito tempo ainda até a gente corrigir. E só tem um exemplo, só tem uma maneira. É cada um de nós que já teve uma luzinha acesa começar a dar o exemplo. Em qualquer circunstância. Isso. É isso. Isso mesmo, Marco. Isso mesmo, Marco. É aquilo. Faça o que lhe compete. Se o outro não está fazendo, paciência, mas vamos nós. Eu penso que o Leandro Carnal, ele se diz ateu, etc. e tal, mas acho que ele leu Emmanuel. Tem um outro texto que é Nós e César. Emmanuel também diz que maus homens produzirão maus estadistas. É essa relação. Um governo é corrupto porque a sociedade é corrupta e vice-versa. Tem uma palestra da Eulália Bueno, que o início ela fala que ela se tornou avó, por aí, que ela ficou uns dias com a netinha, ou o neto, não me lembro, e que ela havia se descoberto corrupta, porque ela vai dizer para a netinha, faz isso aqui, o dever, era uma tarefa lá, e que eu te dou um Kinder Ovo. E aí ela diz, é assim que começa. Quando ele se tornar adulto, profissional, e ele tiver uma fila de trabalhos ali, uma sequência para ser cumprida, e chegar alguém e oferecer, não, coloca o meu aqui na frente, eu te dou X de valor e você pula aqui. O meu é o 15º, passa por o primeiro da fila aí, que você leva uma vantagem. Aí eu vou reclamar desse, mas começou lá, segundo ela, com o Kinder Ovo, né? Tá bom que é um rigor muito grande, mas são coisas que precisam ser pensadas, porque, de fato, passa por aí, né? A influência da matéria é muito grande. A porta para a entrada no reino dos céus, aqui, a entrada para o nosso coração, é muito estreitinha, porque, de fato, nós queremos amealhar, nós juntamos, nós queremos estar naquela ilusão que falávamos no dia do estudo da floresta, o homem entra na floresta. Nós mesmos nos iludimos, correndo atrás de coisas fugazes, passageiras, do poder temporal, da aparência, né? Então, mas muito obrigada, é isso mesmo, Marcos Helena. Nádia, eu coloquei o vídeo lá no grupo, para depois vocês verem, porque na minha fala aqui eu enrolei um pouco, mas a ideia é essa, tá? O vídeo está lá no grupo, vejam lá. Pode falar, Nádia. Complementando o que o Marcos Sereno falou, quem está no poder é reflexo do povo
porque quem os coloca é o povo. Eles são representantes do povo. Então, não podem divergir em caráter do que é a maioria da população. Isso é um fato. E há um princípio jurídico que as pessoas esquecem e que serve para qualquer momento da vida. Ninguém junta dois erros e faz um acerto. Eu faço porque o outro faz, eu roubo porque o outro rouba. Todo mundo age errado, eu vou agir errado. Quando dois erros fizerem um acerto, aí a gente conversa de novo. É muito simples. Dois erros não fazem um acerto. Ok, fechei. Ok, isso mesmo. Isso mesmo. O Emmanuel também diz que se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo o nosso concurso em trabalho, em boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. É por aí. Exatamente. Dois erros não fazem um acerto. Exatamente, foi por isso que fechou. Viu como você não pode fazer voto do silêncio? Esse texto, quem quiser complementar, nós e César, está no livro Pão Nosso. Não sei qual número, mas é Nós e César. Está no livro Pão Nosso. Até o próprio lixo que você joga na rua, né, já começa por aí. Às vezes um papelzinho que você joga na rua não é o correto, já é um erro, já é né, que você não dá... não sei, eu não tenho certeza que eu nunca fui lá, mas dizem que no Japão as leis para eles lá vigoram onde eles estiverem, não só no país deles. Onde eles estiverem, eles agem tipo a lei da limpeza, se ele sujou, ele limpa. Não importa onde ele esteja. Assim falam que é lá, né? Uhum. Então... É interessante, porque essa responsabilidade com o planeta não precisa estar escrito aí. Nós somos responsáveis pelo uso da água, pelo uso da energia, pelo que fazemos com o lixo, o tratamento dos resíduos, tudo nos compete contribuir, e isso é de César, isso é da matéria. Mas que passa pelo divino, porque é criação de Deus, essa interligação. Não dá para ser só matéria, não dá para ser só divino. Tem que haver essa união. Eu hoje estou aqui, nesse planeta, trabalhando para ser melhor e para que o planeta também melhore, né? Não podemos nos esquecer também, Raquel, que não jogar lixo, cuidar da água do planeta, ser, de uma forma geral, honesto, viver o pacto social, é uma forma de respeito às pessoas que estão à nossa volta. Respeito e amor aos que estão à nossa volta. Respeito e amor à criação divina. Então, tudo está dentro do contexto da criação, tudo está dentro do contexto da orientação de Jesus. Sempre, sempre.
Parece que Raquel caiu. Não, Não, tá. pode. Tá, desculpa. É que mudou aqui o mosaico. É que foi, acho que eu fui responder uma coisa. É assim, hoje é quinta-feira, vai até às 18, mas assim, se esgotar o assunto antes, o que nós fazemos? Fazemos a irradiação. Raquel, eu sugiro que a gente fizesse, caso ninguém tenha mais alguma outra colocação para fazer, podemos fazer a prece final por conta da gravação e depois continuaremos até às 18 horas. O que você acha? Para fazer a irradiação. Sim. Sim. Então, algum complemento, alguma colocação a mais? Não? Ninguém? Então, todos estão aí? Sim, Raquel. Zé Luiz hoje não falou. Ficou quietinho lá. Pode ser, entende. Voto de silêncio. Eu estou subindo escada. Zé Luiz, essa é minha fala. Faz favor de não tomar. Calma, muita calma nessa hora. É porque a Raquel fala tão bem que a gente não consegue... É o que o Luciano falou. A gente não consegue inserir muita coisa, não. Acho que é chover no molhado. Vou ficar escutando a chuva caindo. Ela consegue. É só eu que estou abusada, né? Aqui está chovendo. Olha só, então, para não perdermos a sintonia, vamos só relembrar. O respeito às leis revela o amor ao próximo, que é o mandamento maior, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? De todo o coração. Eu vou até fazer a leitura mesmo, bem para que possamos encerrar com essa guardando a fala de Jesus nos nossos corações e na nossa mente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o respeito às leis revela o amor ao próximo. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu gostaria de saber se alguém está com vontade, confortável para fazer a prece final. Senão eu vou apontar alguém que já tem a ideia aqui. Ninguém? Então eu vou pedir ao Zé Luiz. Ok. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, estudando as palavras de Jesus, o seu mais profundo sentimento. Pedindo todas as bênçãos, Senhor, para nossa irmã Raquel, para que ela tenha essa palavra suave, essa forma doce de falar do Evangelho em pensamento, em atitudes, e que esse grupo seja iluminado para que possamos, de fato, florescer, abrir os nossos corações para todos ao nosso redor.
que, distribuindo nossa palavra, distribuindo nossos vídeos, copiando os nossos links, consigamos, enfim, te ajudar também nessa difícil tarefa que é evangelizar os terráqueos. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja.